Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Fomos chamados para a comunhão do seu Filho em Cristo Jesus. E Colossenses 3,13 diz: suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que estiverem uns com os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Amém, queridos irmãos? Oremos mais uma vez. Deus bendito, Deus santo, obrigado, Senhor, por este culto esta noite, por todas as ministrações que nós já tivemos através dos hinos, dos louvores, das músicas, ó Pai, que tão bem falaram ao nosso coração. Mas agora, ó Deus, diretamente vem a mensagem do Senhor através do teu servo. Eu, ó Deus, me coloco na tua presença e eu peço perdão, eu peço que o Senhor me use poderosamente, com a graça e com a humildade que tu sabes que eu tenho. Então, ó Deus, nesse momento que se calhe a voz do inimigo nas nossas famílias, na nossa mente, e que se ouça somente a voz do Espírito Santo, Pai. Cada palavra, cada frase, cada exemplo que aqui eu for colocar, ó Deus, possa servir para mudar a nossa vida, para a gente sair daqui transformado, curado, salvo, liberto, ó Deus. Então abençoa não somente os que estão presentes aqui no santuário, no templo, mas os que estão em casa e os que vão acessar depois, para que essa palavra penetre e mude aquilo que o Senhor quer mudar. Então, amolece os nossos corações para ouvir, ó Deus, e tomarmos atitude ante a Tua palavra. Esta é a oração que te fazemos humildemente no santo e precioso nome de Jesus, e todos dizem: restaurando a comunhão perdida. Irmãos, esse mês, no mês da família, nós decidimos trazer o seguinte tema: restaurando famílias feridas. E durante os domingos eu pude separar as mensagens pontuais, primeiro para o coração dos casais, depois para o coração dos pais, e por último o culto jovem falou do coração do filho. E agora eu quero falar como é que está a sua comunhão com Deus e com as pessoas. Nós fomos feitos para sermos pessoas relacionais, especialmente se nós temos Cristo Jesus, temos bons relacionamentos com todos, mas infelizmente nós temos visto que a família está ferida. As pessoas estão se ferindo porque não estão se entendendo umas com as outras. Mas a proposta de Deus é restaurar então essa comunhão que você tinha às vezes com pessoas, com parentes, com amigos, com o pastor. Esses dias eu tratei alguém aqui, não foi da igreja, tá bom? Alguém que veio e eu percebi que essa pessoa estava muito ferida com o pastor dela, muito ferida, ao ponto de que ela estava passando, nós vamos ver aqui, passando por problemas até psicológicos. E a ministração que eu falei é o seguinte: você tem que restaurar a sua comunhão com o pastor, por mais difícil que seja, por mais que ele ou você tenham se ferido um ao outro, você tem que resolver isso, você tem que restaurar essa comunhão. Aí ele olhou e falou que era muito difícil, mas eu falei: mas tem que fazer isso, tem que fazer. Então a palavra hoje à noite para você vai ser um pouco difícil, porque Deus vai pedir coisas para você fazer que talvez você ache que é muito difícil. E quando a gente fala de relacionamento, dependendo da ferida que foi feita, a tendência é o ser humano se afastar, esquecer, deixar de lado, não tratar. Deixa a vida que segue, isso aí vai se curar sozinho. Não é bem assim. Mas vamos lá, restaurando a comunhão perdida. Irmãos, não tem como falar de restauração sem uma palavrinha mágica. Desculpa falar essa palavra mágica, mas é no bom sentido da palavra. Quando nós ouvimos sobre perdão, naturalmente um alívio, uma sensação gostosa invade o nosso coração.
É igual, por exemplo, quando você está de máscara. Esse dia até falei para a Priscilinha esses dias aí. Até hoje a gente não se acostuma com isso, né? É um incômodo muito grande. Então, você está num ambiente e de repente você chega em casa ou entra no carro, você tira a máscara. Aí dá aquele alívio, aquele incômodo sai. Então, quando a gente fala sobre o perdão no nosso coração, vem um alívio. Então, o que o pastor vai falar aqui também essa noite é sobre o perdão, sobre esse alívio que nós precisamos. Algo novo começa quando a pessoa é perdoada, uma nova oportunidade, e só o perdão de Deus pode fazer com que a comunhão seja restaurada. Restaurar, irmãos, é voltar como que era antes, ou vou dizer que até pode ser melhor do que antes. Quando a esposa perdoa o marido, há uma felicidade no coração do marido. Quando o marido perdoa a esposa, há uma união maior, pelo menos é assim que deve ser. E se não está acontecendo assim, não é o perdão verdadeiro. O perdão verdadeiro restaura tudo. As separações nos remetem às faltas cometidas, erros mesmo, que deixam sentimentos de culpa, ou de uma ferida muito grande, que provocou um rombo na alma. Então a destruição que os psicólogos têm encontrado nos corações das pessoas é muito grande, e muitas delas são as feridas dos relacionamentos, nas separações. Não estou falando só de casamentos, às vezes outros tipos de rompimento, de pessoas queridas, amizades muito importantes, muito grandes, que foram deixadas. Isso causa um trauma, males emocionais, tanto a culpa de quem fere, que você acha que quando você fere, a outra pessoa que está ferida, mas quem fere também, quem faz a ferida, quem comete o ferimento, também ela sofre. Ou você acha que não? Sim, quando você solta uma palavra que não era para ter soltado, você viu que aquilo magoou o outro, você também sofre. É por isso que logo você tem que pedir desculpa, perdão, para não ficar com isso no coração. Isso tudo acontece na alma, prejudica a alma, e aí entra a parte espiritual. Quando Satanás ele vê uma brecha, quando a gente diz assim que a pessoa tem uma brecha, o Satanás ele olha na alma, um lugarzinho onde ele pode se infiltrar, e um lugar onde ele mais se infiltra é onde tem problemas de culpa, de feridas emocionais, e isso vai degenerando a pessoa, e vai causando males físicos também. Então, começa dentro, e pode causar uma ferida externa, um mal físico, e aí vem então as crises, as doenças, e mais do que nunca nós estamos vendo que isso verdadeiramente acontece. Isso acontece mesmo. Alergias, problemas psicossomáticos, doenças que não se encontra a cura, problemas cardíacos e tantos outros males no estômago e tantos outros, vêm de lá de dentro, vem de um problema da comunhão perdida, ferida. A necessidade da restauração da comunhão é o objetivo desta noite. Acontece através do perdão e surge muitas vezes com ofensas praticadas. As ofensas quebram os relacionamentos. Os relacionamentos quebrados são geradores, primeiro, de solidão. A pessoa ela se encontra sozinha, e não é bom que o homem esteja só. E a solidão ela definha a alma, porque é da natureza humana se relacionar. Nós precisamos nos relacionar. Aqui a gente tem recebido algumas pessoas que falam assim: puxa, ontem, por exemplo, na comunhão dos casais, aqui teve um evento para casais, e eu vi um irmão comentando lá atrás, assim, a gente vai ouvindo alguns comentários, e graças a Deus, comentários positivos. A gente ouviu um irmão falando assim: olha, nós estávamos precisando disso, às vezes os casais precisam disso.
Os casais precisam desta alegria, dessa descontração, saber que outros casais estão se amando, estão apaixonados. Pena que não foi transmitido ontem, né? As poesias, a minha declaração de amor para minha esposa aqui. Os casais ficaram animados e eu fiquei mais ainda. Isso ajuda muito. Então, amados irmãos, ninguém pode ficar sozinho. Então, isso não é do ser humano. Mas quando há uma quebra, quando há ofensas que quebram relacionamentos, o resultado é solidão. Deus não está nesse negócio. Da amargura também, isso vai gerar amargura, que debilita o sistema imunológico, tornando o corpo vulnerável às enfermidades, e o humor, um contaminador do ambiente. Com uma pessoa mal-humorada, ela contamina muito mais pessoas ao redor dela, do que uma pessoa humorada. Os cientistas já viram isso. O bem-estar, a alegria, ela não contagia tanto quanto uma pessoa mal-humorada ali no lugar. Ela destrói mesmo. Não há quem não cometam faltas, é verdade, eu que o diga, eu, pastor Rodrigo, falo que o diga, não há quem não cometam faltas, nem quem não seja vítima delas. Portanto, pedir perdão a quem ofendemos e perdoar nossos ofensores é um convite universal da Bíblia. É o desejo de Deus, é a ministração que precisamos para as nossas famílias, porque vão haver falhas, e vai ter um momento em que você vai precisar usar o perdão. Pontes são refeitas quando há perdão, pontes são religadas, laços são criados. Nós temos visto, né? Não tem sido muito divulgado isso, mas esse nosso ministro das infraestruturas do Brasil está criando muitas pontes pelo Brasil, consertando muitas estradas, e a gente vê a alegria daquela cidade onde aquela ponte é construída, porque vão ligar dois mundos, vai levar prosperidade para o lugar. Então, irmãos, a ponte é criada quando há o perdão, mas onde não há o perdão, a ponte é quebrada. Cada um fica de um lado. Alianças são restabelecidas, alianças, e a cumplicidade é vivida. Eu fui pesquisar um pouco sobre essa palavra cumplicidade, porque alguns usam ela de maneira errada, principalmente para as coisas erradas, né? Você ser cúmplice de um crime, você ser cúmplice de alguma coisa errada, mas essa palavra é muito bonita, quer ver? Cumplicidade é apoiar o outro em suas decisões, sem tentar interferir em suas ideias ou crenças, é aceitar os limites do outro, saber ouvir o outro, o que o outro tem a dizer, mesmo que você não concorde com o outro, para que o outro possa lhe ouvir também, dividir o seu espaço sem romper seus limites, trocar experiências e não competir entre si. Que palavra bonita essa, cumplicidade um com o outro. Então o perdão, ele traz isso para a gente, tudo isso, criam pontes, restabelece alianças, cria cumplicidades, isso traz uma energia muito grande entre as partes. Então é isso que Deus quer para você, esse perdão que restaura. Por que, irmãos? Quero continuar falando sobre isso mais um pouco. Por que o perdão é uma necessidade? Por que Jesus diz, Pai, perdoa-lhes? Por que Jesus perdoou a mulher samaritana? Por que Jesus perdoou a mulher adúltera? Por que Jesus perdoou Zaqueu e tantos outros na história do Novo Testamento? Jesus, ele saía perdoando os seus pecados, porque ele sabia que o perdão restaura relacionamentos. Eu quero pedir, eu tenho certeza que o Espírito Santo já está tocando a sua vida hoje, para te lembrar de alguém que você está com relacionamento ferido, para que Deus te dê força para você exercer isso. O perdão é uma necessidade aonde há uma ofensa. Ofensa é uma outra palavra para pecado. Pecado. E nós, irmãos, estamos
muitas vezes deixando o pecado de lado. Digamos, quando eu falo de lado, não é evitando o pecado, mas dizendo que ele não é importante tratar. Ah, deixa, isso aí não é problema, isso aí não é nada, mas é pecado. Quando você pode perdoar e não perdoa, ou quando você não pede perdão a alguém, é pecado. Você precisa confessar. Eu gostei que de manhã o pregador pediu a música Voltar ao Primeiro Amor. Eu também gosto muito dessa música, principalmente quando ela fala assim: eu me arrependo, Senhor. Irmãos, um coração arrependido é um coração de sucesso. Um coração arrependido é um coração liberto. Liberto, livre. Porque se errou, se arrepende. Agora o arrogante não faz isso. Por isso eu peço essa noite ao meu coração e ao seu coração, que hajam aqui corações arrependidos. Amém, irmãos? Amém. Corações libertos. Que nada impeça você essa noite de pedir perdão para Deus, se você errou com Ele. Se você pedir perdão à esposa, ao marido, ao pai, à mãe, a alguém que você precisa pedir, que haja arrependimento. Porque o primeiro pecado praticado pelo homem foi contra Deus. Então a gente tem que pedir perdão a Deus. Tal pecado provocou a dor. Então lá, Adão e Eva estavam no paraíso, eles pecaram, quebrou a comunhão deles. Na hora, foram expulsos de lá. Deus não... Às vezes eu respondo de um jeito que a outra pessoa não gosta, né? Especialmente quando na questão de que uma pessoa deu uma falha meio de leve, às vezes isso acontece. Mas ao mesmo tempo vem uma palavra de amor, de perdão, de graça, e aquilo, irmãos, vem e cobre, aquilo vem e junta. Então é muito importante, porque não pode haver pecado entre nós. A comunhão entre os irmãos da igreja, entre os irmãos, é muito importante. Eu, irmão, sou o primeiro a buscar esta comunhão, esse perdão, porque eu vejo que isso é o pilar de uma igreja, é a comunhão em Cristo Jesus e uns com os outros. Esse pecado provocou separação. A natureza humana, irmãos, conforme criada por Deus, para estar em paz e feliz, tem a necessidade de se relacionar-se bem, primeiro com Deus. Por isso que tem aquele sinal da cruz, né? Primeiro com Deus e depois uns com os outros. Por isso que existe a imagem da cruz. Eu não sou um padre, o padre que faz assim, né? Sinal da cruz e faz assim. Mas na verdade é o que? É a comunhão primeiro com Deus e depois a comunhão uns com os outros. Uma vez quebrada a comunhão com Deus, não tem comunhão uns com os outros. Não adianta. Vai ter problema. Então por isso que a nossa comunhão primeira tem que ser com Deus. Se nós estivermos alinhados com Deus, naturalmente nós vamos se dar bem com o nosso irmão. Naturalmente, se falhar, vai perder. Palavras hebraicas no Antigo Testamento e 4 no grego do Novo Testamento. E a que eu mais gosto é esta: perdoar é esquecer. E tem uma frase que foi tabulada no inferno. Desculpa falar assim, irmãos. Eu tenho algumas mensagens que eu guardei dos pregadores que eu gosto. Quando eu era jovem, eu não pedia pregações. E eu prestava tanta atenção. Quando eu não era pastor, eu gostava de ir à igreja para ouvir a palavra. Para mim, pouco importava se tivesse música, se tivesse luzes, se tivesse isso, aquilo. Eu queria a palavra. Eu não saía de maneira... Eu prestava atenção, anotava tudo, porque eu queria a palavra. E eu tenho palavras que eu guardo até hoje de grandes pregadores que eu vi. E esse pregador uma vez falou isso: que existem palavras que não foram tabuladas aqui na igreja, mas foram tabuladas no inferno. Qual palavra é essa, pastor? É a seguinte palavra: eu perdoo, mas não esqueço. Já ouviu alguém falando isso? Você já ouviu por aí alguém falando isso?
E aí eu pergunto a vocês, está certo ou está errado? Não é bíblico isso, porque a palavra no original perdão é esquecer. Então guarde isso no seu coração. Perdoar é esquecer, é abrir mão, é se desculpar e abrir mão, é não permitir que a ofensa afete o seu relacionamento. Então, irmão, eu te perdoo, para mim morreu, esquece isso aí. Mas a pergunta é, por que que o ser humano não esquece? Eu cantei numa live sertaneja uma música sobre exatamente esse problema. Muitos irmãos dizem que perdoam, mas não esquecem. Não esquece. Aí chega, passa um tempo, daqui a pouco, lá depois que passou 10 anos, alguém chega lá, mas lembra quando não sei o que, pronto, quebrou, a pessoa não esqueceu. É lógico, irmãos, que a nossa mente é um computador, né? Isso que é difícil. Tudo que a gente faz de bom ou de mal, de ruim, a gente não esquece. Uma vez eu fui ministrado por um pastor sobre pornografia, quando eu era mais jovem. E uma coisa que ele me falou é exatamente isso: a pessoa que acessa a pornografia, ela fica com aquelas imagens na cabeça. Depois ela leva para o relacionamento, quando casa, os jovens, né? E isso pode causar uma explosão lá na frente. Por isso até tem que ser evitado. Imagens, situações têm que ser evitadas. Por quê? Porque a mente da gente é um computador. Só Jesus Cristo pode substituir o HD. E é muito difícil, mas é possível a cura completa desse mal. Então esta noite você pode sair daqui também pedindo para Deus: Deus, faz eu esquecer o que fizeram comigo. Priscila esse dia ministrou sobre perdão lá naquela live especial ano passado que o irmão Enéas fez, sobre perdão, sobre libertação e perdão. Mas tem uma palavra que é lançada e fica na tua mente e aquilo te paralisa, não deixe ser adiante. Então, irmãos, é preciso tratar o ofensor como se ele nunca tivesse o pecado. Acabou, perdoou. Aquele que era sujo se limpou, não é mais. Aquele que cometia isso, agora ele mudou. Vamos esquecer, é o ato de cancelar a dívida, uma falta, alguma coisa que não é mais devida. Como o termo teológico, o perdão se refere à atitude da misericórdia de Deus, que Deus toma com o homem. Então Deus, Ele diz que Ele nos perdoa e dos pecados não se lembrará mais. Ele fala isso. E olha que Deus é Deus, né? Deus, Ele tem todas as razões para nos condenar, porque Ele sabe tudo, Ele vê tudo, Ele não esconde como a gente esconde os nossos pecados. Ele vê tudo. Ele podia, num raio, nos fulminar na hora, pelos nossos pecados. Mas se a gente vai até Ele, saiba disso, se a gente vai até Ele, se arrepende e pede perdão, mas pede perdão de verdade, arrependido mesmo, que Deus também, Ele vê se você está arrependido mesmo ou não. Ele esquece. Até o salmista diz que ele coloca no fundo do mar, né? Ele coloca numa corrente, joga lá e não se lembra mais, fica lá no fundo, acabou, ninguém mais vai ver, não vai voltar mais à tona. Deus, Ele faz isso. Então nós precisamos pedir esse mesmo coração de Deus, esse mesmo sentimento, essa mesma misericórdia de Deus teve para conosco, nós também temos para o próximo. Liberar, em vez de imputar culpa, de quem é a culpa. Hoje no Brasil, irmãos, todo mundo é culpado. Estamos vendo lá na CPI, né? Todo mundo é culpado. E isso está trazendo para os relacionamentos, para tudo que acontece, qualquer decisão que é tomada,
Se errou, quem é o culpado? Vai ter que pagar, vai ter que responder. Tudo é assim hoje, mas perdoar é não lhe imputar mais culpa, perdoar mesmo, deixar livre, não aplicar a condenação de Deus. Deus o libera e deixa ele ir livre, liberar, deixar ele livre, como se não houvesse falta alguma. Quem não perdoa não é perdoado. Vamos ler Marcos capítulo 11, verso 25 e 26. Igor, vamos ver se coloca para o pessoal de casa também. Marcos 11, 25 diz: quando estiveres orando, perdoai, se tende alguma coisa contra alguém, para que também vosso Pai que está nos céus os perdoe as vossas ofensas. Mas se vós não perdoardes, também vosso Pai que está no céu não vos perdoará as vossas ofensas. Então, é uma condição que Deus coloca. Eu não quero isso para mim, irmãos. Eu não quero isso para mim. Eu quero que quando eu for no altar de Deus pedir perdão para Deus, Deus me perdoe. Então, para que isso aconteça, eu tenho que perdoar o meu irmão. Ele é falho, ele errou feio, sim. Seu pai, sua mãe. Vamos especificar aqui. Seu pai pecou, te magoou, sua mãe. Mãe é mais difícil, mas às vezes acontece também. De a mãe ser muito dura, ser ríspida, gritar. Eu tenho muitas lembranças. Minha mãe já sabe disso, já liberei o perdão para ela, mas ela lançou sobre mim muitas coisas que não foram boas para mim. Minha mãe, não foi meu pai não. Meu pai só me beijava e abraçava. Mas a minha mãe se preocupava comigo, me amava, mas às vezes ela lançava alguma. É porque aquela coisa a pessoa não sabe lidar, né? Às vezes ela não aprendeu. Nós já até tratamos isso aqui no mês da família. O irmão Enéas trouxe aqui uma palestra muito boa sobre isso. Às vezes os pais não aprenderam, não ensinaram para os filhos não sabem como agir. Mas no meu caso foi minha mãe. Ela disse palavras muito duras que me moldaram as minhas emoções, os meus temperamentos durante um bom tempo. Só Jesus que me libertou e me mudou. Mas a gente ainda lembra de muita coisa. Mas também a gente lembra que Jesus libertou e eu o perdoei. Mas é com os seus irmãos de sangue? Quantos irmãos? Eu, quando estou no gabinete aconselhando, eu sempre pergunto: como é que é os teus relacionamentos com os teus irmãos? Tem irmão? Tenho. Como é que é o relacionamento com eles? Será que está com algum problema? E os avós? E os tios? E os primos? E a sogra? E o sogro? É muita gente, né? Pastor, você pode dizer: pastor, você está pedindo demais. Você está pedindo demais, o senhor está pedindo muito. É muito difícil, o senhor não conhece a minha família, a minha casa. Não conheço mesmo. Mas quem Deus está apontando para você hoje? Quem Deus está ministrando para você hoje, que precisa conversar? Quem mantém o relacionamento quebrado, ou seja, a comunhão está quebrada com o seu próximo, está fora da comunhão com Deus e sob condenação, segundo esse texto de Marcos. É duro, irmãos. Então, vamos pedir esta noite para Deus trabalhar no nosso coração qualquer relacionamento quebrado que você esteja perdido. Amém, irmãos? Se for possível, diz Paulo a Romanos capítulo 12, verso 18, se for possível, quando depender de vós. Vamos ler esse texto, irmãos? Volta ali, queridão, obrigado. Vamos ler todos juntos esse texto? É esse mesmo, 12, 18, Romanos 12, 18. Vamos ler? Façam o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixe com Deus a ira,
pois está escrito. Então vamos pedir esta noite para colocar diante de Deus, se há alguém que está passando por isso. No que depender de vós, na minha tradução está assim: tende paz com todos os homens. Tende paz com todos os homens. Por mais, escuta, por mais difícil que seja, seu pai, sua mãe, seus irmãos, seu vizinho, por mais difícil que esteja, se for possível, Mateus 5:23 também diz: portanto, se estiveres apresentando a tua oferta ao altar, você veja que Deus trata isso de maneira bem forte, meio dura, irmãos, porque Deus está tratando o pecado. Quando a gente fala sobre pecado, de ofensa, de falta de perdão, Deus é firme. Portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e aí lembrares e teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai conciliar-se primeiro com o teu irmão e depois vem apresentar a tua oferta. Irmãos, é outra exigência do nosso Senhor para com os seus servos, para com os seus filhos queridos, para com você, meu irmão, meu jovem, que hoje vive num mundo de briga, de problema, de confusão, de ofensas, de cada um para um lado. Esse é o nosso padrão bíblico, irmãos. A falta de perdão alimenta a raiz do orgulho, e a raiz do orgulho é inerte à natureza adâmica, está lá desde a raiz do problema do homem. São as raízes do orgulho que impedem o homem de perdoar. Então, quando você não perdoa a pessoa, você está trazendo uma raiz de orgulho no teu coração. É o eu ferido. Você vai acabar sobrecarregando o teu eu. A pessoa às vezes está lá e ela nem lembra. De repente a outra pessoa até esqueceu, mas você não. O orgulho impede a pessoa de perdoar até a si mesma. Isso é outra pregação, né? Isso é um outro momento. Pessoas que não se perdoam a si mesma. Tem que pegar leve, irmão. Por isso que Jesus falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, né? Tome o meu fardo que é leve. Então Deus quer dar um fardo leve para você. Ele não quer que você tenha esse peso. O orgulho impede a pessoa de perdoar a si mesma, por ter quebrado a autoimagem e o orgulho que construiu. A pessoa orgulhosa, ela construiu uma imagem, ela tem um nome, ela é um diácono, ele é um pastor, então o pastor não pode errar. Eu aprendi assim, o pastor não pode mostrar fraqueza. Irmãos, bem, você já me conhece aqui há 11 anos, não preciso ficar repetindo o que eu sempre falo, né? Não pode deixar isso acontecer. O teu orgulho tem que ser colocado lá no chão. A gente se orgulha pelas coisas boas, pelas conquistas. Meu orgulho é vocês se perdoarem, meu orgulho é vocês estarem felizes, estar uma igreja viva. Eu fico feliz, não é questão de orgulho, é de felicidade. Tem que mudar essa palavra. Agora, aquele orgulho de nome, aquele de status que eu construí, tudo isso aí, irmãos, tem que ser deixado de lado. Isso resulta na cegueira e no engano. Satanás, lembre-se, ele vai se infiltrar ali, nas brechas emocionais dos relacionamentos. Então o Satanás, ele vê ali que tem uma raiz de orgulho, ele aumenta, ele alimenta aquilo ali, para que a pessoa não procure, não converse, deixe para depois, e se esqueça, isso passou. Não, tem que voltar e falar. Nós já vamos ver isso na ministração final. Isso deixa o homem totalmente exposto, sujeito à queda. A ruína, o orgulho, ele vai trazer a ruína. Fatalmente isso vai acontecer. A falta de perdão lança a pessoa nas trevas
e a torna um homicida espiritual. Isso está registrado em 1 João, capítulo 2, que diz assim, 10 e 11. 1 João, capítulo 2, 10 e 11 diz: aquele que diz que está na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. A falta de perdão lança a pessoa nas trevas. Aquele que ama o seu irmão permanece da luz, e nele não há tropeço. Que bênção! Mas aquele que odeia o seu irmão está em trevas, e anda em trevas, e não sabe para onde deve ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Olha que texto-chave, irmãos. Nós não podemos deixar esse texto de lado na nossa vida. Eu peço que nós possamos colocar em prática esta palavra, irmãos. A falta de perdão lança a pessoa em trevas. Ela acha que está tudo bem. Ela não vê problema, está tudo bem, o Flamengo ganhou, eu estou na igreja, estou feliz, estou louvando ao Senhor, estou em comunhão com os irmãos, está tudo bem. Mas se existe uma falta de perdão, se algum relacionamento teu está quebrado, não está tudo bem. E a palavra é dura de João aqui, né? Do apóstolo João, que escreveu sua carta, né? Não sabe para onde vai, fica perdido e fica cego dos olhos. Cegueira. E eu pergunto para vocês, quem é que quer ficar cego? Ficar sem enxergar? Não. A falta de perdão, por último, lança a alma no mundo de amargura e afasta a pessoa da graça de Deus. Hebreus capítulo 2, verso 15. Hebreus 2,15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. A separação aí. Ó a comunhão perdida aí. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe, e por meio dela muitos se contaminam. Irmãos, o meu desejo do meu coração é que essa igreja cresça, que essa igreja frutifique, que a sua família cresça, frutifique. Mas ela não pode acontecer, não pode crescer, não pode ir adiante se tiver essas raízes de amargura. Eu gostaria de começar daqui a pouco essa ministração dizendo assim para você: se há alguém que você precisa conversar, se existe pessoas que você precisa restabelecer na igreja, agora estou falando na igreja, que tem atrapalhado esse crescimento, essa raiz, você precisa fazer isso, pelo bem teu, o bem da igreja. A amargura é uma das piores consequências da falta de perdão, porque ainda que a pessoa corra atrás da graça de Deus, a graça vai fugir dela. Além disso, é como uma doença contagiosa, contamina quem está perto e inferniza seus relacionamentos. Podia falar muito mais sobre o que é a amargura, irmão. A amargura é um dos sentimentos mais prejudiciais. A pessoa amargurada, quer ver se você identificar quem quem é uma pessoa amargurada? A pessoa amargurada nunca está contente com nada. Sempre está tudo ruim para ela. Nunca está nada bom. Ela não consegue chegar ao lado bom das coisas. Sempre critica tudo e todos. Vê problema em tudo, sempre está emburrada ou emburrado, cara franzina, pessoa de poucos amigos, emocionalmente inconstante, um dia está muito bem e outro dia está triste, se ofende facilmente. Olha, não aconteceu quase nada, é uma coisinha, mas a pessoa se sente ofendida, aquilo é o fim do mundo para ela. A pessoa errou, fez algo muito grande com ela. Ela se ofende facilmente, e facilmente também ofende os outros, e ainda sai
em alguns momentos até contentes por revidar. Um sentimento triste, de amargura, é o resultado do ressentimento, e isso se converte em dor da alma, e por muitas vezes gera essa mágoa e provoca um mal muito grande. Mais uma vez o inimigo entra ali nesse coração. Em nome de Jesus, irmãos, temos que tirar a amargura do nosso meio, em nome do Senhor Jesus. Quem sabe não seja com você, mas seja com alguém que você conhece. Procure ajudar essa pessoa, ela está perdida, ela precisa de amor, de graça, de perdão. Quantas pessoas você conhece estão vivendo isso, uma amargura de alma? Eu falei dos sintomas de uma pessoa amargurada, mas agora eu quero falar dos sintomas de uma pessoa perdoada. Se você essa noite decidir por pedir perdão para Deus e liberar perdão, você vai ver que tremendos milagres vão acontecer na sua vida. Quem gostaria de receber esses milagres, irmãos, essa noite? Você que está em casa também, se manifeste aí. Sei que essa mensagem está falando com você que está em casa também. Tremendos milagres nas suas famílias vão acontecer. Famílias perdoadas, famílias curadas, é o nosso desejo. Vão acontecer, é garantia do Senhor. Quando uma pessoa se humilha e pede perdão, avivamentos poderosos vão acontecer. Quantos querem viver um avivamento? Nós fizemos aqui 40 dias de avivamento, não podemos deixar isso acabar. Mas o avivamento vai acontecer verdadeiramente com os corações perdoados. Nas igrejas inteiras, quando uns se acertarem com os outros, as diferenças, as picuinhas que os cristãos levantam, quantos se afastam de igrejas, quantos estão queimados com a igreja, estão tristes com os pastores, porque aconteceram coisas assim. Vão acontecer, e o Espírito de Deus vai apagar, vai passar uma borracha, e essa igreja vai crescer, vai alcançar, vai ser liberado o avivamento. É isso que queremos, irmãos. Em terceira consequência, restauração completa da comunhão. Você vai viver o sobrenatural, você vai orar e vai acontecer, você vai ouvir Jesus falando, você vai ver uma vida de milagres, curas vão acontecer, você vai estar mais próximo de Deus, pessoas vão se converter ao seu redor, você não vai ter medo de nada. Hoje nós estamos vivendo a crise do medo, eu tenho estado muito preocupado com isso. Não há o que temer, porque se você tiver essa comunhão com o Senhor completa, se você tiver com essa comunhão completa, você vai estar sem medos, você vai ser imbatível, irmãos. Glória a Deus. Concluindo essa mensagem essa noite, irmãos, o perdão não é um sentimento. Escuta, o perdão, você acha que é, mas não é. O perdão não é um sentimento, é uma decisão deliberada. Às vezes você não sente na hora, você às vezes até odeia a pessoa mesmo, porque nós somos seres humanos, somos difíceis. Mas você encara ela e fala assim: eu te perdoo. Com certeza virá de Deus, aí vai vir um sentimento bom. Mas aquele momento que antecede o ato de você buscar o perdão e pedir perdão ou ser perdoado, às vezes não é fácil, porque não é um sentimento, mas é um ato deliberado, é uma vontade, é uma obediência ao Senhor, à palavra de Deus. Então você quer ser obediente à palavra de Deus? Então perdoe em Cristo, e Cristo liberará, e você, aí sim você vai experimentar um sentimento bom, sentimento maravilhoso, de você liberar a pessoa. Portanto, sonde o seu coração essa noite agora. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que sonde o seu coração e veja se há alguma falta de alguém com você ou que você ofendeu. E sim, peça a Deus o perdão desse pecado. É um pecado.
Ah, pastor, pecado para mim é eu adulterar, eu mentir, eu beber, eu roubar, esses pecados dos 10 mandamentos. Mas quando você, até Jesus falou isso, eu não estou enganado, né? Jesus falou isso na oração do Pai Nosso, né? Acho que a primeira coisa que ele pediu, não foi? Pai, nosso que está no céu, perdoai os nossos pecados. Não é isso? Perdoai os nossos pecados. Assim como nós perdoamos o quem? A quem nos ofendeu. Então, você veja que Jesus é terapêutico. Jesus é o grande psicólogo, né, irmãos? É o grande salvador da nossa alma. Ele quer o melhor para os seus filhos. Se ele está dizendo que você precisa perdoar, é porque ele quer ver tua saúde. Então, irmãos, esta noite, peça perdão a esse pecado e renuncie isso na sua presença. Renuncie toda raiz de orgulho. Senhor, durante anos eu tenho essa dificuldade. Peça para Deus quebrar essa raiz de orgulho no teu coração. Feche seus olhos. Se você precisa perdoar alguém, peça ajuda para Deus agora mesmo. E comece agora, na presença de Deus, liberar. Quem sabe é teu pai, a sua mãe, o irmão de sangue, alguém que te feriu fortemente, deliberadamente, maldosamente. Pastor, essa pessoa não merece porque ele foi mal. A pessoa é o diabo. Ela aprontou mesmo, ela não merece. Muitas vezes a gente tem esses pensamentos, ela não merece. Mas se Deus está falando com você esta noite para você liberar, irmão, libera. Perdoa essa pessoa. Cite o nome dela na presença do teu Deus, dizendo: em nome de Jesus eu o perdoo. Diga isso: em nome de Jesus eu perdoo, e eu abençoo com o amor do perdão de Deus, com o poderoso perdão que Deus me perdoou. Perdoe essa pessoa, meu Deus. Decida deixar essa pessoa livre e não volte a pensar mais sobre esse assunto. Peça para Deus apagar. Apaga tudo. Se a memória desse incidente retornar, simplesmente repita de novo essa oração. Se aquele fantasminha do passado vier bater de novo a tua porta, em nome de Jesus, ore de novo e libere essa pessoa de novo. Nós vamos orar para que você esta noite caminhe no caminho da liberdade, andando na paz de Deus no seu coração, perdoado, vivendo as recomendações da palavra do Senhor que se ouviu esta noite. Longe de vós toda amargura, toda cólera, toda ira, toda gritaria, toda blasfêmia, toda malícia, longe de vós. Antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Deus, está entregue esta tua ministração aos nossos corações, ó Pai bondoso. Obrigado porque um dia o Senhor me ensinou essas coisas, e eu sou um pastor perdoado, Senhor. Sou alguém, ó Deus, que estou livre, porque eu não trago nenhuma ofensa, nenhuma mágoa do meu coração. Mas eu te peço, ó Pai bondoso, que o Senhor faça isso acontecer no coração dos irmãos, daqueles que estão precisando dessa ministração. Que haja libertação, ó Deus, de pecados do passado. Às vezes a pessoa própria ela não se perdoou, mas em Cristo Jesus essa noite mostra para ela o quanto o Senhor quer perdoar, ó Deus. Ó Deus, essa é uma ministração tão particular, ó Deus. E essa é uma ministração tão poderosa, que vai causar coisas tão tremendas, tantos milagres vão acontecer, ó Pai, que eu creio
que esta mensagem não voltará vazia em nenhum coração aqui, Senhor. Não voltará vazia. Eu peço que o Senhor dê força para cada um entender bem essa mensagem e liberar o perdão que é necessário. Ó Deus, cura a tua igreja, vai salvando, vai curando, ó Pai. Se há alguma pessoa que está com a comunhão quebrada com a igreja, que possa pedir a sua reconciliação, que possa pedir, ó Deus, a tua graça e voltar para os teus caminhos, Senhor. Se há alguém aqui que está com o coração amargurado, quebrado com o esposo, com o marido, por uma ofensa cometida, ó Deus, vai perdoando esse casamento, esse casal, que haja o perdão completo, ó Pai. Se há alguém aqui que está com o coração quebrado com o pai, com a mãe, ó Deus, faz essa pessoa, traz à tona para que ele lembre as palavras e que possa procurar e falar, ó Deus, verbalizar e ao mesmo tempo dizer que ama, para que seja quebrado o poder do inimigo, Senhor. Tira e quebra todo o poder do inimigo nas famílias, ó Deus. Quebra a raiz de orgulho, Senhor. Quebra, em nome de Jesus, em nossos corações. Se há alguém aqui que está com o coração ferido com pastores, ó Pai, com seus líderes espirituais, também, ó Deus, faz com que seja liberado em nome de Jesus, ó Pai, para que haja comunhão completa na tua igreja, Senhor. Se há problemas com o irmão de sangue, ó Deus, se há algum problema grave, ó Deus, alguma ofensa, alguma dívida, ó Deus, sabemos que tem assuntos muito difíceis para serem resolvidos, ó Deus, vai trabalhando nos corações, ó Deus, para que chegue o momento certo, ó Deus, para que haja esse ato acontecer, com nora, com genro, ó Pai, com sogra, ó Deus, vai trabalhando, Senhor, como o Senhor quer trabalhar, enfim, que hajam relacionamentos curados, que a comunhão seja restaurada em nome de Jesus essa noite em nossos corações. Essa oração que te faço agradecido no precioso e santo nome de Jesus. E todo mundo diz amém, 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 queridos irmãos. Quantos receberam essa palavra? Vamos botar em prática em nome de Jesus em suas vidas. Diga amém. Glória a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos.